Eu te saúdo neste dia, feliz me sinto, ó terra amada. Bom dia. Estamos aqui para apresentar a audiência do terceiro quadrimestre de 2018, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agradeço a presença do vereador Gabriel e, infelizmente, de munícipes, e não temos ninguém. Tá? Ana. Pode ir, Ana. A obrigatoriedade da realização da audiência pública é descrita no artigo 9º do parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Bom, essa audiência é para dar transparência na gestão fiscal. São instrumentos da transparência na gestão fiscal aos quais será dado ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária, o relatório da gestão fiscal. Bom, agora vamos começar a apresentar a audiência. O primeiro quadro são as metas de receita do sexto bimestre. As receitas correntes, a previsão inicial era de 645.806.000. A previsão atualizada dela, 685.213.000. Previstas até o bimestre, o mesmo valor, 685.213. Realizadas até o bimestre, 967.506.000. O saldo a realizar no bimestre ficou em 282.293.000. Receitas de capital. Previsão inicial, 4.193.000. A previsão atualizada, 6.937.000. Previstas até o bimestre, 6.937.000. Realizadas até o bimestre, 4.065.000. O saldo a realizar ficou negativo em 2.871.000. Total das receitas, previsão inicial 650 milhões. A previsão atualizada e a prevista até o bimestre ficou em 692.150.000. Realizado até o bimestre, 971.571.000. O saldo a realizar no bimestre total é de 279.421.000. O total da receita fica 49,37 acima da meta de arrecadação prevista. Aí nós temos esses dois gráficos, que demonstram os mesmos valores que a gente já falou ali em cima, o azul previstas até o bimestre e o laranja realizados até o bimestre. Agora, o quadro das metas das despesas até o sexto bimestre de 2018. Despesas correntes, a dotação inicial era de 467.626.000. A dotação atualizada e a meta de desembolso é de 542.624.000. Empenhado até o bimestre, 437.452.000. Liquidado até o bimestre, 389.557.000. E a diferença entre o liquidado até o bimestre e a meta de desembolso ficou em 153.067.000. Despesas de capital, dotação inicial, 130.385.000. Dotação atualizada e a meta de desembolso ficaram em 334.545.000. Empenhado até o bimestre, 174.972.000. Liquidado até o bimestre, 138.241.000. A diferença entre o liquidado até o bimestre
e a meta de desembolso ficou em 196.304.000. Reserva de contingência. A dotação inicial era de 51.987.000. A dotação atualizada anual mais a meta de desembolso ficou em 50.581.000. Não foi preciso empenhar nem liquidar nada, então o total é de 50.581.000. As despesas totais ficaram: a dotação inicial 650 milhões, a atualizada e a meta de desembolso 927.751.000, empenhado até o bimestre total 612.425.000, liquidado até o bimestre total 527.798.000, e a diferença da meta de desembolso menos o liquidado até o bimestre 399.953.000. O total da despesa liquidada ficou 56,89% abaixo da meta de desempenho. Aí temos novamente os gráficos que demonstram os mesmos valores apresentados no quadro acima. Agora esse quadro é receitas versus despesas. Receitas realizadas correntes, 967.506.479. De capital, receitas de capital realizada, 4.065.000. O total, 971.571.000. Despesas liquidadas corrente, 389.557.000. Despesas liquidadas de capital, 138.241.000. O total das despesas é de 527.798.000. Total, receita menos despesa, corrente, 577.949.000. Capital, menos 134.176.000. Total, 443.773.000. O resultado é um superávit orçamentário. O confronto das receitas arrecadadas com as despesas liquidadas no período apresenta valores positivos, resultando em superávit orçamentário de 443.773.000. Aí temos novamente um gráfico demonstrando os valores. Agora vamos falar do resultado primário e nominal do terceiro quadrimestre de 2018. Receitas e despesas fiscais. Receitas fiscais liquidadas primárias, a dotação inicial era de 614.524.000. A previsão da dotação atualizada anual ficou em 639.556.000. Realizado até o bimestre, 921.698.000. Demais despesas fiscais líquidas, que são as despesas pagas, restos a pagar pagos e restos a pagar não processados. A previsão inicial era de 650 milhões. A previsão atualizada ficou em 885.476.000. E a realizada até o bimestre, 549.398.000. Resultado primário que seria receitas fiscais líquidas menos despesas fiscais líquidas. A previsão inicial era de menos 35.475.000. A previsão atualizada ficou em menos 245.919.000. E realizada até o bimestre ficou em menos 372.299.000. A meta na LDO era de menos 35.475.813, que foi a previsão inicial. Dívida fiscal líquida. A dívida consolidada, a prefeitura não tem dívidas nenhuma, então é zero para todos os quadros, colunas. Deduções. Em 31/12/2017, era de 459.096.000. Em 31 de agosto de 2018, era de 738.455.000. E fechou em 31/12/2018 em 878.542.000. Essas deduções elas compreendem ativo disponível, haveres financeiros e restos a pagar. Ativo disponível, 333.353.000 em 31/12/2017. Em 31/8/2018, o ativo disponível era de 591.440.000.
e em 31/12/2018 fechou com 719.805.000. Haveres financeiros. Em 31/12/2017, 133.438.000. Em 31/8/2018, 148.081.000. E em 31/12/2018, 159.798.000. Restos a pagar processados em 31/12/2017, 7.695.000. Em 31 de agosto de 2018, o resto a pagar era de 1.066.000. E fechou em 31/12/2018 em 1.061.000. Então, a nossa dívida fiscal líquida, que seria dívida consolidada menos as deduções, ficou em menos 459.096 em 31/12. Em 31/8/2018, 738.455 negativo. E fechou em menos 878.542 milhões em 31/12/2018. O resultado nominal de 31/8/2018 é a coluna B, 31/8/2018, menos a C, 31/12/2018. Menos 140.086.000. Já o resultado nominal de 31/12/2018, que é 31/12/2018 menos 31/12/2017. Ficou em menos 419.445.000. A meta na LDO era de 7.727.000. Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do RPPS. Receitas. Receitas correntes. Previsão inicial do RPPS e a previsão atualizada e a previsão até o bimestre ficaram em 20.645.000. As receitas realizadas até o sexto bimestre ficou em 13.412.000. Outras receitas correntes. Previsão inicial atualizada e até o bimestre, 872.761. Realizadas até o sexto bimestre, 1.301.000. Receitas correntes intra-orçamentárias. A previsão inicial, a previsão atualizada e até o bimestre é de 17.117.000. Realizou 15.327.000. O total das receitas previdenciárias inicial, atualizada e até o bimestre, 38.635.000. Realizou até o sexto bimestre 30.041.000. Despesas. Administração. Dotação inicial, 1.312.000. Dotação atualizada, 1.367.000. Empenhadas até o sexto bimestre, 984.901. Liquidadas até o sexto bimestre, 984.901. Despesas da Previdência. Dotação inicial, 10.334.691. Dotação atualizada, 10.404.691. Empenhadas e liquidadas até o sexto bimestre, 9.800.657. Então, o total das despesas previdenciárias ficou dotação inicial 11.647.493. A dotação atualizada ficou em 11.772.493. Empenhadas e liquidadas até o bimestre, 10.785.558. O resultado previdenciário é o total das receitas previdenciárias menos o total das despesas previdenciárias. Dotação inicial, 26.987.506. Dotação atualizada, 26.862.506. Empenhadas até o sexto bimestre, 27.849.441. Liquidadas até o sexto bimestre, 19.255.761. Bem, a Ana Maria vai falar alguma coisa. Só apertar o botão, Ana. Mais uma vez, como é o encerramento do exercício, ia fazer uma explicação aqui. Essa previsão inicial, ela está em 20 milhões, e por que só realizou 13?
porque a gente vinha prevendo com os rendimentos das aplicações financeiras. E por orientação do Tribunal de Contas e da STN, a gente não computa mais os rendimentos da aplicação financeira desde que não haja resgate. Então, como não houve resgate, ela não entra como receita. Isso só é contabilmente registrado. Este ano, para 2019, já foi refeito essa previsão, então será realmente só aquilo que a gente pretende resgatar das aplicações financeiras. Então, por isso, essa diferença. Mas, Ana, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Só folha de pagamento você tem na planilha? Só com o pessoal, o gasto? Da Previdência? Da Prefeitura. Tem no próximo. Mas, vai passar ainda. Esse aqui é só um demonstrativo do Instituto de Previdência. Esse é obrigatório. Então, só para demonstrar que a gente não deixou de arrecadar. Foi arrecadado, só que não registra como receita orçamentária. Mas, mesmo assim, a gente teve uma receita de 30 milhões e uma despesa de... também não foi despesa. Na verdade, a despesa é só 984 despesas administrativas e 9 milhões despesas com aposentados e pensionistas. Então, nós temos um resultado de 19 milhões 255 positivo entre essa receita e essa despesa. Retomando, os bens e direitos da RPPS. Bancos conta movimento. Em 31/12/2018, 1.052.695. Em 31/12/2017, o valor era de 1.414.000. Investimentos. Em 31/12/2018, 159.745.000. Em 31/12/2017, os investimentos eram de 133.392.000. Total dos bens e direitos da RPPS, em 31/12/2018, 160.798.000, sendo que em 31/12/2017 fechou com 134.806.000. Aqui fica até evidenciado, né? Se nós estávamos com 134 milhões, hoje nós estamos com 160, quer dizer, acima dos 19. Isso é o financeiro mesmo. Relatório de gestão fiscal do Executivo. Receita corrente líquida, mês de apuração e 11 meses anteriores. Artigo 2º, parágrafo 3º da LRF. Terceiro quadrimestre de 2017. 597.914.745. O terceiro quadrimestre que fechou em 2018, a receita corrente líquida foi de 944.382.944. Despesas com pessoal. O limite legal de 54%, artigo 20, terceiro B da LRF, terceiro quadrimestre de 2017 foi calculado em 322.873.962. Esse era o valor que poderia ter sido usado. Terceiro quadrimestre. Vamos falar 2017 todo, Ana. Aí o limite prudencial do terceiro quadrimestre de 2017 foi de 306.730.264. O realizado até esse terceiro quadrimestre de 2017 ficou em 112.070.000. Então, isso correspondeu a 18,74% da receita corrente líquida do município. Terceiro quadrimestre de 2018. Limite legal que a gente poderia chegar, 509.966.000. O prudencial, que é 51,30, 484.468.000. Até o terceiro quadrimestre foi realizado 126.014.000. Isso correspondeu a 13,34% da receita corrente líquida. Aí a Ana, acho que vai falar alguma coisa a respeito do... Vereador, aqui é a despesa com o pessoal do Executivo, da Fundace e do Instituto de Previdência. Aqui, nessa apuração, fica fora a Câmara, que ela tem que ser apurada separadamente.
Então, ficou no ano 126 milhões. A previsão era em torno de quase 150, né? Então, a gente não atingiu a previsão, ainda bem, né? Mesmo porque a implantação do plano de carreiras era para ter acontecido o ano passado. Então, ela ficou abaixo da previsão. E como o cômputo desse limite ele é feito em cima de todas as receitas correntes, inclusive da receita de royalties. Então, a gente está bem abaixo do limite, está em 13,34. O fato de ter caído a reforma, de ter perdido os cargos, interfere nessa previsão de gasto, né? Nessa aqui não, porque até dezembro estavam todos. Ainda não... Só em 2019. Vai influenciar agora em 2019. Só um adendo, fica bem claro que aí não entra o pessoal terceirizado. Então, todo convênio, saúde, hospital, essas coisas não... Não, aí outra coisa, que é só efetivo. Santa Casa não está aí. Não entra aí. Aí Aqui, é só os funcionários efetivos aí. aqui entra efetivo, contratado, entra agora a atividade delegada, Sim, sim. o pessoal da polícia. Esse valor ele é computado os royalties, né? Sim. Porque os royalties, embora haja fala que seja receita de capital, não é. Você usa royalties para pagar aí? Não. Para apurar o Para apurar o corrente. limite é toda a receita corrente. É só excluída a receita de capital e a intra-orçamentária e a receita do Fundeb, que é as deduções para o Fundeb. Então, se hoje a gente for tirar... Hoje, a gente paga com os royalties os contratados, os cargos comissionados, porque eles são de livre nomeação. Então... podem ser pagos a educação também por conta da lei de 2013, né, 13 mil, não lembro. Então, a gente pode pagar educação e saúde. Aliás, nós temos que pagar. A gente tem que investir 75% da receita de produção na educação e acho que 25% na saúde, é isso? Isso no posto Lapa, né? Eu iria sugerir que, em apresentações futuras, eu sei que esse é o percentual legal, porque é o que a Constituição determina, mas que fosse feita uma projeção em cima só das receitas que entram no caixa do município sem os royalties, com o intuito de mostrar que, como sem os royalties, como estaria a nossa condição do funcionalismo, né? Porque os royalties é algo finito, então, em determinado momento, ele vai não só terminar, mas ele também vai ser direcionado para educação e saúde tão somente. Sim, por isso que, às vezes, porque quando tem concurso, tudo, a gente tem que fazer esse impacto, né? E a gente, lá em Finanças, a gente recomenda... Hoje, o pessoal fala, mas tem que fazer concurso. A gente não está podendo mais fazer concurso. Porque o concurso, depois, para você dispensar, fica muito mais difícil, né? Então, a recomendação é a terceirização, porque uma hora vai acabar. E aí você cria uma expectativa que aquele que faz concurso que vai ficar para o resto da vida. E hoje não seria bem assim. Mas, assim, nós fizemos esse levantamento, a parte, a gente está em torno de 50% da receita própria sem nada de royalties. Porque ainda que haja essa repartição, que a lei essa liminar seja derrubada, a gente ainda fica com 1/3 da receita de royalties. Né? Então, mas a gente fez sem nada, e nós estamos com 50%. Estaria quase no limite. Quase no limite prudencial. Prudencial. Vai falar alguma coisa? Não, aí não. Dívida consolidada líquida. Limite legal é 127% da receita corrente líquida. No terceiro quadrimestre de 2017, era de 717.497.000. A realizada ficou em menos 325.296.000. A porcentagem disso em cima da receita corrente ficou em menos 54,41%. Terceiro quadrimestre de 2018. Sob o limite legal de 120%, seria de 1.133.259. Não, 1.133.259.000. A realizada ficou em menos 878.542.000.
que correspondeu a menos 93,03 sobre a receita corrente líquida. Aí temos um gráfico demonstrando o terceiro quadrimestre de 2017 e o terceiro quadrimestre de 2018. Aí seria com o Marcos a explicação dessa parte. Bom dia a todos. A parte da Câmara, o orçamento da Câmara do ano passado foi de 6.572.000. Desse valor, nós gastamos 4.585 com despesa de pessoal, aí inclui os encargos sociais. O limite da Câmara, o limite constitucional é 6%. Nós fechamos com 0,49%. É bom lembrar que a Câmara não recebe royalties, então não tem participação nenhuma do que a Prefeitura arrecada de royalties, mas entra no percentual. Então, o doutor falou exatamente isso aí. Se não tivesse os royalties, a Câmara estaria hoje em torno de 2,5% a 3%, também dentro dos limites. Mas o limite é baixo aqui, porque aí, na hora de apurar, você computa os royalties, apesar dele não vir para a Câmara. Então, a Câmara está dentro dos limites, bem abaixo do que a lei descreve, né? E não tem resto a pagar, não tem dívida, está tudo em ordem. Você falou que não recebe, mas aumenta o percentual, é isso? Porque o percentual do limite de despesa pessoal da Câmara é a receita corrente líquida. A receita corrente líquida inclui os royalties, que é do todo o município. Mas para a Câmara não pode vir nada de royalties, porque aí é só despesas próprias. Eu fiz até um levantamento que eu tenho aqui do ano passado, que a própria Secretaria de Finanças me passou, e isso é preocupante. Em 2017, nós tivemos de receitas próprias, que diz lá o artigo 29A, 93 milhões. Em 2018, passou para 100 milhões. Então, teve aumento de 6,9%. Quando que o orçamento teve aumento de 50%. Tudo isso é royalties. Então, a gente às vezes fala, comenta, se mudar a lei dos royalties de uma hora para outra, nós vamos passar por um momento complicado na cidade, até se ajustar tudo novamente. Inclusive, eles fazem o cálculo em cima, a gente faz em cima da receita corrente líquida, mas a gente também tem o Fundeb. E o Fundeb, a receita toda do Fundeb vai para o pessoal. Então, só do pessoal do magistério, são quase 30 milhões que entra nesse cálculo, né? Fora, e a gente tem que aplicar, fora esses 30, tem os 25%. Né? Então, a gente tem um grande contingente na educação e na saúde. Bom, prosseguindo, vamos falar agora das despesas com ensino. Aplicação dos recursos do ensino. Receitas de impostos. Realizada até o período 102.188.000. As despesas próprias em educação, 30.753.000. Total aplicado até o período, 30,09. Lembrando que o limite o mínimo é 25%. A aplicação dos recursos do Fundeb. Total da receita. Transferências mais aplicações financeiras. 29.490.223 era o previsto. 29.043.428 foi realizado. Nisso tem magistério 60%, 26.918 previsto. Realizou 24.951.000. O aplicado previsto do magistério 60% era 91,28%, ficou em 85,91% realizado. As outras despesas, 40%, 2.571.000 previsto, realizou 4.018.000. O aplicado em porcentagem, 8,72% previsto, 13,83% realizado. Total aplicado no período do Fundeb, 99,75%. Bom dia, vereador. Aqui também vale ressaltar, porque a gente não pode deixar de aplicar, a gente só pode passar para o mês seguinte, para o ano seguinte, 5% das receitas do Fundeb. E só que assim, fica difícil para a gente. Tem uma previsão? Tem, mas o último depósito foi feito no dia... No último dia útil do mês de dezembro. Então fica difícil você... Como você vai empenhar no último dia de dezembro uma receita
que chegou. Foi Você não sabe. 900, né? 900 mil. 900 mil. Mesmo assim, a gente procurou empenhar toda a folha, mas ficou esse restinho que é 0,25%, que foi transferido para esse ano e está sendo suplementado como superávit, e pela legislação ela entra numa parcela diferida, e ela tem um código de aplicação tudo diferente para que seja acompanhado. Inclusive, também uma conta própria para isso, uma conta bancária. Entendeu? Então, esse magistério também inclui os professores substitutos ou só os efetivos da prefeitura? não, todos. São Todos podem ser contratados. E o mínimo para aplicar é 60% no magistério. Então, a gente está com 85%, só professores em sala de aula, os coordenadores, diretores, e 13% os demais que trabalham na educação. Quanto? Agora, esse demonstrativo são das despesas com saúde. O mínimo constitucional é de 15%. Tá? Receitas de imposto, a previsão atualizada, 91 milhões e 37, realizou 100 milhões 393 mil. Despesas próprias em saúde, a previsão atualizada é de 117 milhões 509 mil, realizou 18 milhões 805 mil. O total aplicado no período foi de 18,73%. Despesas por função na saúde. Atenção básica. A dotação anual atualizada de 59 milhões 492 mil. Empenhou até o período 51 milhões e 20 mil. Assistência hospitalar e ambulatorial. Atualizada anual 60 milhões 273 mil. Empenhou 53 milhões 934 mil. Vigilância sanitária, atualizada anual 1 milhão e 169 mil, empenhou até o período 759 mil. Vigilância epidemiológica, atualizada anual 5 milhões 571 mil, empenhou até o período 3 milhões e 37 mil. Total das despesas por função atualizada anual 126 milhões 506 mil 422, empenhou até o período 108 milhões 751 mil 115. O total das despesas de saúde até 31/12/2018. Empenhado 108 milhões 751 mil 116, liquidado 104 milhões 238 mil 125 e pagou 103 milhões 977 mil 863. Bom, aqui só complementando o que o Ronaldo falou, o limite de 15%, a gente aplicou 18,73%. Aqui a dotação atualizada, isso porque no decorrer do ano, inclusive na dotação atual, foram feitas suplementações já até previstas e apresentadas na LOA. A gente não pode fazer um orçamento incluindo o superávit, mas a gente demonstrou que a gente teria um superávit de 165 milhões de 2017. Realmente foi suplementado em diversas áreas, por isso que a gente tem, naquele inicial, uma dotação atualizada de quase 900 milhões, mas não conseguimos empenhar tudo aquilo que foi suplementado. Então, mas ficou dentro, foi gasto tudo aquilo que foi necessário. Ana, só uma dúvida. Esse superávit que vem de um exercício para o outro, eles são suplementados via decreto. Sim. Certo? E tem alguma obrigação, o município tem alguma regra para utilizar esse superávit? Um exemplo assim, em 2016, sobrou em caixa 70 milhões, que foi o superávit. Em 2017, 150, 160 milhões. Em 2018, 350 milhões. E nesses 3 anos, nenhum momento veio para a Câmara esse pedido de suplementação no orçamento. Esse dinheiro pode ficar guardado de anos, acumulando anos, ou tem alguma obrigação de voltar para o orçamento? Então, não, é isso que eu falei. Quando a gente veio apresentar a LOA, até numa das vezes o Maurício questionou
nós fizemos uma coluna demonstrando o superávit. Porque você não pode... O orçamento é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Né? Então, esse superávit ele é anterior. Se você, na Lei 4.320, é uma das permissões que a gente tem para suplementar é com superávit financeiro apurado no balanço patrimonial. Ali, a gente demonstrou aonde seria a intenção de fazer. Na LDO, há a permissão, e na LOA também, de você poder suplementar para o superávit. Por quê? Porque deduz-se que você já previu aquela arrecadação, né? Ainda que não tenha previsto, você previu as despesas. Mas 8%, né? Não, o superávit é além. O superávit, ele O está... que estava no superávit do PPA é do primeiro ano. Sim, mas o PPA, você coloca... Na LOA também a gente apresentou uma coluna do superávit. Na apresentação foi demonstrado. No primeiro então, ano? Não, na LOA de todos os anos. É que você acha que não lembra na apresentação que a gente faz nas audiências, a gente demonstra a coluninha. Só que, assim, tem sido, se você for ver, acho que pode... Volta eu, né? Espera aí. Vamos lá. Aqui, ó, você viu que a suplementação foi em despesa de capital, que é um dos... Não seria conceito, mas, assim, geralmente o superávit você investe em despesas de capital. Né? Então, ela foi suplementar. Mesmo assim, não conseguimos gastar. Olha, a meta de desembolso com a suplementação seria 334, mas só conseguimos empenhar 174. E, geralmente, quando passa para a gente, lá na Secretaria de Finanças, qual é a preferência para vocês fazer para o superávit? Aquilo que já estava reservado no ano anterior. Então, eles fazem a reserva para investimento, para licitação. Então, a preferência é suplementar aquilo que já estava reservado. Porque a reserva, quando encerra o ano, não quer dizer nada. Ela zera. Então, por isso que geralmente nas despesas de capital. Não tanto em custeio, porque o custeio você já está previsto o ano, a despesa de custeio. Então, dificilmente você suplementa para isso. Entendeu? Não sei se eu respondi essa pergunta. Sim, foi suplementado, não chegou a ser utilizado. Entendeu? E isso, como você falou, vai ficar esse ano de novo. Já há pedidos, os pedidos são preferencialmente aqueles que não foram realizados, que já estavam em processos de licitação, e a licitação não finalizou em 31 de dezembro de 2018, então esse é a justificativa. Tem o valor exato do quanto tem em caixa hoje, desses não realizados? Eu não tenho. Sônia? Não, total que tem em caixa. De quanto tem caixa do não realizado? Não tem esse número? Não realizado aqui, ó, 399 milhões. Em 1 de 1 de 2019, a gente estava com 605 milhões. Tá? Entre fonte 1, 2, 5 e 8. E aí, como você falou, carregou de 2017 e de 2018. Então, é isso que eu estou falando. Então, é isso que eu estou falando. Ela tem, a prefeitura tem a obrigatoriedade de gastar esse dinheiro este ano, ou ele pode ir postergando para outros anos? Pode. Pode acontecer, porque se não... Pode. Pode. Suplementou, mas não se gastou também, nem o que acho que veio do ano anterior. Mesmo porque a receita... Vamos voltar. Olha, a receita prevista, 645. Ela realizou 960. Olha, 282 milhões que entrou a mais no ano. Então, assim, como é que você vai gastar? Ainda que a gente previu realizar o superávit, aí você junta o superávit com excesso. Realmente, assim, a gente não tá conseguindo. Aí fica aquela coisa com o Tribunal de Contas e com a legislação. Precisa, pessoas? Precisa. Nós temos um orçamento de cidade grande. Somos uma cidade pequena. Para você tocar tudo isso, você precisa de pessoas.
Mas você não pode fazer, você vai fazer concurso, você vai impactar. Acabamos de ver, nós estamos em 50%. Né? Então, qual seria a solução? Você só precisamos de cargos? Precisamos. Mas então, eu não sei, a sugestão minha, é partir para a terceirização, uma coisa temporária. Entendeu? Mas não sou, né, não é sugestão, a minha visão, né? Porque a gente não... Viu, vereador? Se você for olhar financeiramente, sobrou 600 milhões, que era o que foi previsto praticamente do orçamento, de 650 milhões. Né? Você vai arrecadar esse ano mais 1 bilhão no mínimo, você vai ter um orçamento de 1 bilhão e 600 para esse ano. Não gasta. Não tem como. Não gasta. Não. Só. Não tem... Não, gasta. Os 600 gasta. Até uns 800 acho que gasta. Mas o 1 bilhão e meio teria que as licitações funcionar muito rápido. Esses 600 milhões são quantos anos de acúmulo? Não, é o que fechou. Não tem os 70. Mas vai acumulando o que sobrou do ano dos anos anterior, anteriores, que ele vai acumulando, entendeu? Se continuar do jeito que está, esse ano esses 600 vai virar uns 900 no final desse exercício, com a arrecadação que vai ter. Vira mais, hein? Ele vai aumentando, né? Na verdade, o financeiro ficou de 2017 o excesso de arrecadação de 2018. Mas não tem nada de errado nisso, contabilmente. É lógico que administrativamente ele daria para estar fazendo muito mais coisa na cidade, mas aí é questão administrativa. Né? Agora, contabilmente, o dinheiro está lá. A gente fala a visão, não é que é visão. Eu não sei, é a forma... Se a gente não pode fazer concurso que vai impactar um recurso que é finito e precisa ser feito, não sei. Aí cabe aos dirigentes, a vocês. Né? Quem mais? Pode? Bom, aqui encerramos a apresentação. Agradecemos a todos que estiveram presentes. Se tiverem mais algum questionamento. O vereador acabou de me perguntar aqui se esse que sobra, né, não poderia ser utilizado no fundo, ou parte dele, seria mudado a lei, porque achei mais viável, porque a gente está... Vocês falaram da sobra, do superávit, mas eu não lembro... Você diz no Fundo Soberano? A sobra quanto foi? 605 milhões. É o que nós temos financeiramente. Vai para o fundo, né? O fundo foi determinado 8% do orçamento. Então, foi arrecadado 900 milhões? É 8% dos 900 milhões. Veja bem, a gente também não pode confundir o financeiro com a previsão, com o programado. É isso que eu falei, teve muitas licitações... O programado entra no superávit. Certo, mas então... O programado é a sobra. Não, né? Não, vamos dizer, sobrou 600 milhões, só que desses 600 milhões, as licitações estão em andamento. Só não foi empenhada. Mas você tem uma previsão do quanto não deu tempo de fazer o ano passado. Você tem, já está empenhado para fazer nesse ano. Tem, então, mas aí entra como o quê? Esse que já está provisionado para ser gasto esse ano, que não deu tempo... Se tiver empenhado, ele vai entrar como restos a pagar. Mas se tiver reservado, ele não fica em lugar nenhum, mas a gente sabe que as licitações estão em andamento. Já que esse superávit vai sempre dobrar, praticamente? E o que, até pegando o vereador falou a verdade, esse ano, como que vai ser calculado o fundo? Em cima do arrecadado ou incorpora esses 600 milhões? Não, em cima do arrecadado. Em cima do arrecadado, a receita de royalties. O fundo soberano, ele é 8% do arrecadado. Mas os 600 milhões também foi arrecadado, no exercício anterior, mas foi. Não, então, mas é isso que eu estou falando. Não é que ele está sobrando sem ter direcionamento nenhum. Você tem um percentual dele que já está empenhado, que vai ser gasto ou não? Você tem... Em torno de 350 milhões. A metade dele vai ser gasto. A outra metade... Os 605 tem uns
250, 260 que está empenhado. É 359 milhões, Então, exato. Superávit mesmo em torno de 360 milhões. que está Esse empenhado. Não está empenhado, não está sobrando lá. Mas não quer dizer que não está programado. Então, vamos dizer assim, qual seria Metade dele está empenhado. Certo, mas a outra está parte programada. Não tem ainda... Não, tem destinação, está em licitação. Mas a licitação, enquanto ela não... Todos os 300? Não restantes? sei dizer quanto. Porque enquanto ela não for homologada, você não pode empenhar, mas ela está em andamento. E você tem que deixar a dotação orçamentária para isso. Entendeu? Na execução orçamentária está complicado, que nem assim. Você vai licitar um projeto de 10 milhões. Você está prevendo, fez todo aquele orçamento. Ele pode sair depois da licitação 6, mas você tem que deixar na dotação os 10. Entendeu? Então, você tem que ter essa previsão, você tem que ter esse saldo. Não, tudo bem, Ana. Todo o orçamento está programado, vai estar empenhado, porque ele tem uma rúbrica destinada para algum lugar. Mas que se não é gasto, se não é nada, muitos não foi nem mexido nesse dinheiro. A gente tem programas que não foi nem mexido dessas rubricas. Então, esses são dinheiros que estão sobrando, que não foi gasto, que não tem destinação. Então, mas não está sobrando se tiver em andamento a licitação. Porque você, obrigatoriamente, você tem que fazer reserva daquilo. Só que a reserva não é empenho, né? Aí não aparece na execução de 1º a 31. Esse é o problema. Ninguém mais? Então, aqui encerramos. Muito obrigado pela presença de todos. Minha cidade, meu torrão, meu berço amado onde nasci. Tens meu amor, meu coração, pertenço todo a ti. Com que prazer, com que alegria, eu te saúdo neste dia. Feliz me sinto, ó terra